Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente sexta-feira para vocês, bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do São Paulo após essa vitória pelo placar de 2-1 na noite desta quinta-feira. Resultado que deixa o São Paulo mais próximo da classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e análise dos comentaristas sobre essa grande vitória do São Paulo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. O Paulo tinha dificuldade na marcação. Aí vem o gol do Pablo Maia. Eu quero aplaudir aqui o Crespo depois da entrevista que ele falou do Pablo Maia. Ele quer contar com o Pablo Maia, ele não pode perder um jogador como o Pablo Maia. Quem é o louco de perder um volante igual o Pablo Maia, né? Que antes da contusão, se ele não tem aquela contusão no joelho que o afastou praticamente um ano do futebol, sim, muito tempo. Ele seria jogador de seleção brasileira. Ele vinha jogando num altíssimo nível para a seleção brasileira. Mercado europeu. E veja como é que são as coisas. Ele sai do time e o Alisson, que consegue engatar uma sequência boa, também perde espaço no time do São Paulo. Porque olha para o lado, não está o Pablo Maia, né? É claro que o Marcos é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ontem ficou fora, o Zé estava até perguntando, quem é que vai, por que não, por que tal? Até perguntando, poxa, esse cara joga muito e tal, tem algumas coisas que a gente leva em consideração. Mas eu gostei do São Paulo, só não gostei daquela frouxidão na parte final do jogo. Deu uma afrouxada. Que já é natural, né? Porque você lembra o nosso apresentador aqui no outro jogo? Ele falou. Nosso apresentador, não você, mas o outro, que coincidência, né? Também. O Plirra, 2-0. Não é bem coincidência não, mas tudo bem. Eu falei assim, 2-0, eu tô preocupado com esse resultado. Mas eu tinha falado... Porque ele falou que no final o São Paulo sempre... Dá uma arrefecida. Gosta de dar... Aquela do 2-0 é um resultado perigoso, nasceu no Morumbi, ele falou isso. E o técnico do Atlético Paranaense prometeu ontem na entrevista que ele não será mais expulso. É uma promessa que ele fez. Ele disse que não falou nada para o árbitro, que não ofendeu o árbitro e que o árbitro o expulsou. Ele só disse que o jogador de São Paulo tocou a mão na bola e ele não viu. O árbitro não viu, ele estava encoberto. E aí ele reclamou e foi expulso de campo. Foi o que ele disse, o Helman. Agora, ele promete não ser mais expulso de campo. Mas eu acho muito difícil, porque ele é muito participativo no jogo. Ele participa a todo momento do jogo, então eu acho muito difícil isso acontecer. O time do Atlético também botou boa parte de seus reservas e tem, com todo respeito ao Atlético Paranaense, tem alguns jogadores que, infelizmente, eles não têm condições de jogar no Atlético Paranaense. Infelizmente. O Atlético precisa dar uma recuperada, uma reciclada, até para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Abaixo. Porque está em 11º, já esteve frequentando entre os 4 primeiros e agora teve uma queda. Isso se explica. No futebol, ele depende muito de uma palavrinha. Sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol? Dinheiro. Qualidade. Qualidade. Essa é a palavra que custa mais caro no futebol. Então, precisa ter qualidade para poder enfrentar situações como essas. E eu tenho dificuldade de entendimento mesmo. Eu falo por mim. Eu tenho dificuldade de entendimento de clube que poupa jogador num campeonato de tiro curto que vale só nessa fase 14 milhões de reais. Eu tenho muita dificuldade de entendimento disso. Muita. E o Atlético está falando do São Paulo. Do São Paulo, do Flamengo, de quem poupou. Já vamos ver o Crespo, mas fala. Não, eu acho que o Atlético... O Atlético Paranaense que poupou? É isso que eu ia falar. O Atlético tem o quê? A Série B e a Copa do Brasil. São Paulo você ainda entende, né? Tem, talvez a Libertadores, Campeonato Brasileiro, tal, o Crespo, não, vamos segurar, tal. E mesmo assim, eu sou um dos que questionam que eu acho que você tem que jogar. Quanto tempo demorou o São Paulo para entrar no jogo? Há uns 12 minutos, 12 minutos, é isso? Mais ou menos, o gol saiu com 30. Sim, mas 31. Até os 15. Até os 15. Aqui o São Paulo parecia que estava numa rotação diferente. Aí eu vou perguntar para vocês, quantas vezes esse time jogou junto? Esses 11 aí, se for levantar, deve ser zero. Você não cria referências. Então você pega times adversários, até você entender como é que você tem que jogar, posicionamento, onde você prefere a bola, como é que você vai receber, qual é o teu tipo de posicionamento, o que você faz com a bola. Traz o time titular do São Paulo. É o Marco Antônio. Hoje o Marco Antônio Bobadilha. O Bobadilha está titular, aí está o Luciano... o Alisson, Luciano, o André Silva... Sim, mas é que normalmente é o Oscar, né? O Ferreirinha. Mas... Oscar e tal. Hoje não dá pra saber se é o André Silva ou se é o Ferreira, né? Sim.
beleza. Quantas vezes jogaram juntos aí o meio-campo do São Paulo? Pablo Maia, Rodriguinho e Marcos Antônio. Quantas vezes eles jogaram juntos? Eu acredito zero. Assim, você cria uma dificuldade para os jogadores também. Até Sim. você pegar, você entender. E aí o jogador vai criando entrosamento durante o jogo. Isso. Vamos ver o Crespo. A gente já vai falar tudo isso do Flamengo. O assunto agora São Paulo e Furacão. Crespo fala sobre o elenco. Vamos ouvi-lo. Mas importante aqui é o grupo, que o grupo está bem, que o grupo acredita, que quer jogar bola, que gosta do jeito que se está jogando, mas com muita tranquilidade, porque ainda não conseguiu nada. Simplesmente ganhou um jogo que tem que definir na volta, no Curitiba, Curitiba. Não acabou. Aqui ganhou o primeiro jogo, tem que esperar. Vamos lá, eu vou pegar esse gancho do assunto que ele é comum aos dois, a gente encerra a discussão do São Paulo com ele para trazer Flamengo e Galo, porque dá para o Flamengo e Galo tem outros assuntos, além das escolhas do Felipe Luiz, mas a gente pode unir os dois jogos através de um assunto que é comum. Pascoal, com você. Eu também acho que você não precisa... Primeiro que departamento médico, elenco, comissão técnica tem mais informações do que a gente para saber quem pode poupar ou não. Mas quando são os 11, a gente imagina que foi 11 ou 9. A gente imagina que foi uma escolha clara, independentemente ali da fisiologia, do exame e tudo mais. Eu entendo, em alguns casos, você optar por uma competição, priorizar e paciência. Então, por exemplo, pegando o São Paulo, que é o nosso assunto agora, porque já a gente entra no Flamengo. E me parece que a Copa do Brasil é importante, me parece que as Copas são as chances maiores do São Paulo de ganhar um título, e me parece que a Libertadores é mais importante que a Copa do Brasil. O São Paulo estava mal na classificação no Brasileiro, então isso eu acho que impunha ao São Paulo se dedicar, e essas vitórias seguidas deram uma acalmada. Só que o que eu penso é o seguinte, então eu entendo o São Paulo, quando está nas cordas, falar, eu preciso somar ponto, porque se eu brincar no Brasileiro, a gente estava falando disso 3 rodadas atrás, que o São Paulo estava contra o rebaixamento. Se voltar a brincar, vai ficar lá embaixo de novo. Então, mas aonde que entra essa coisa que eu avalio? O fim de semana ele pega o Inter fora. É um jogo difícil mesmo completo. Com um Inter que perdeu em casa. Sim. Que também não está muito bem, mas é um jogo difícil. A minha questão é, se já é um jogo difícil, né? Você tem a chance de definir contra o Atlético Paranaense. Então, nesse equilíbrio, repetindo, a comissão técnica tem todas as informações e o São Paulo está tendo muito problema de lesão. O Crespo mesmo falou sobre isso. Ontem mesmo teve lesão. Mas me parece que você tem que avaliar, às vezes, esse calendário, onde vai, onde não vai. Mas eu realmente entendo. Quando chegar no Flamengo, eu também vou opinar. Te incomoda sempre? Assim, o que te incomoda é colocar 8 reservas. Se fossem 2, 3, tudo bem, mas meter 8 isso. Eu acho que às vezes fica pesado, sabe? O time do São Paulo não tem 8 reservas. Do mesmo nível, né? Não tem. O time do São Paulo tem, no máximo, 2 ou 3 que consigam jogar. Zagueiro, então, é uma temeridade, né? Se não tem os 3 titulares, para se pensar o que pode ser feito. Há um Negruti, que é volante, treinando de zagueiro. Né? Então, tem muito... O Wendel sai machucado. Mais um problema para o departamento médico. O Marcos Antônio, de novo lá. Esse é valente, hein? Esse corre. E joga tudo. Joga tudo. E corre para todo mundo. Esse é o valente. Ferreirinha, como é que você vai tirar o Ferreirinha? O Ferreirinha não estava passando por... Estava num grande momento, se machucou. Sim. Teve problemas na recuperação. E aí não voltou bem, agora ele está bem de novo. Como é que você vai tirar o Ferreirinha? Como é que você vai tirar o Ferreirinha? Tira o Luciano. Aí você consegue colocar o André. Não é a mesma coisa. Mas você pelo menos tem um centroavante lá. Eu acho que o São Paulo não tem tantas peças e acho que o São Paulo tem que brigar mesmo nessa faixa de Copas, como você falou. E no Campeonato Brasileiro tem uma situação perene. Né? O que é uma situação tranquila para o São Paulo? Bater logo 45 pontos. É o sonho do torcedor de São Paulo. Se você perguntar para um torcedor de São Paulo o que ele quer hoje é o time longe da zona do rebaixamento. 100%. Por favor, longe dela. Tira esse time daí, pelo amor de Deus. Aí o Zubeldia vacilou 2, 3 jogos, o time foi lá no buraco. E aí trocou o treinador. Né?
Aí acho que o São Paulo... Depois a gente vai falar do Flamengo. Por quê? Porque na relação titulares e reservas, o Flamengo tem outras opções. Ontem a gente viu a entrada de alguns caras que... Brincadeira. Diferentemente do que o São Paulo. Agora, quero elogiar o Rodriguinho, que está recebendo. O Rodriguinho tinha algumas partidas que ele entrava com a tiriça, com impaludismo. Agora não, ontem, já nesses 2 últimos jogos ele entrou bem. Mas eu acho que ele já trabalhou, ele já tinha trabalhado com o Crespo, né, na primeira passagem. Acho que isso deu... eu tava agora tem 21, acho que parece sim. que sim, acho que ele trabalhou com o Crespo na primeira passagem. Então isso dá aquela... Força para ele. Para poder jogar, né? O Pablo Maia também ganha essa força com ele, porque o Pablo Maia se lesionou, está voltando agora, e eu acho que o Pablo Maia não é um jogador para ser descartado, muito pelo contrário. Dá o Rodriguinho aí. Ele foi muito bem, liderou aí itens como assistências, ações na área rival, cruzamentos, dribles completados. Desculpa, vai lá. Não, eu ia colocar aqui, aqui para a gente debater, Pascoal, e aí fazer o estudo da tabela do São Paulo. O São Paulo está em 8º no Campeonato Brasileiro com 22 pontos, né? Sim. Aí ele tem agora o Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, depois pega o Atlético jogo de volta, depois Vitória. E depois Sport. No Morumbi, depois Atlético Nacional pela Libertadores. Então. Sport lá na Ilha do Retiro, sim, né? O Atlético Nacional é fora o primeiro jogo. E aí o segundo jogo em casa, né? Aí volta para jogar contra o São Paulo, aí depois encaixa a sequência do Campeonato Brasileiro. Sim. São Paulo e Atlético, Cruzeiro e São Paulo e Botafogo. O São Paulo precisa fazer ponto com o Vitória Sport. Sim, para ter essa gordurinha aí de nos Sim, mas não pode também dar mole contra o Internacional. Sim. Não, eu concordo, mas aí... Então a gente tá falando que tem que ser 110% de tudo que é jogo. Então, se ele poupar em Mas é por isso que o São Paulo, a gente comenta todo... São Paulo poderia ter facilitado mais a classificação, né? Não, isso que a gente está tentando isso eu também acho. O São Paulo poderia ter, nesse jogo, encaminhado melhor a classificação. Não, 100%. E estava fazendo isso, né? Eles, o 2-0 era um placar legal, poderia ter feito mais, poderia ter feito o 3º gol. Mas, tomando esse gol, tem torcedor de São Paulo que não... Eu falava pra você, tem torcedor de São Paulo que fala assim, mas Pascoal, será que agora lá aguenta? É isso, ainda mais com o Atlético Paranaense. São Paulo lá tem um problema. Será que agora aguenta? Eu não tenho essa convicção. Não, nem eu. Porque o São Paulo vai bem, já é o 4º jogo com 4 vitórias consecutivas, mas a gente sabe que daqui a pouco vai dar uma patinada. Dificilmente o São Paulo vai voltar a ter aquela preguiça de jogar futebol. Porque aquele time da tiriça, do impaludismo, não tem mais. Esse time aí briga pela bola. É uma diferença enorme para esse time do São Paulo. Brigar pela bola, brigar o jogo inteiro, como disse o Crespo. Não dá como é que ele fala? Onde a perna não alcança, o coração vai chegar lá. Sim. Então é na vontade, é isso aí. E sobre cansaço e jogadores machucados, falou assim, não posso controlar. Ele falou outras coisas, falou um pouco de base também, depois dessa vitória do São Paulo, né, Arnaldo? Falou, as entrevistas dele, o time mudou e as entrevistas também mudaram, né? A única coisa em comum do Crespo com o Zubeldia é o fato de eles serem argentinos, né? O time no campo é bem diferente hoje e as entrevistas são bem diferentes. E começando pela entrevista, é uma entrevista mais direta, mais crua, menos preocupada com a repercussão. E é essa frase sobre Cotia, que era uma situação que pressionava muito o Zubeldia, ele dá de ombros. Pode ser de Cotia, dane-se. Aliás, ele ontem colocou o menino de Cotia, o Mike, para jogar no intervalo. O Rodriguinho, como ele falou, já não é um menino de Cotia, é um homem, já tem 4 temporadas, está jogando bem agora, de fato, com ele. Fez uma jogada espetacular ontem no segundo gol. Mas ele tem aproveitado até menos a base de Cotia do que aproveitava o Zubeldia. E a autonomia que ele mostra nessa frase, ele mostra ao decidir poupar 6 titulares na Copa do Brasil. Uma decisão dele, né? No campo, o São Paulo exibiu o mesmo padrão de jogo, mesmo sem 6 jogadores. Mesmo tipo de jogo, mesmo volume de jogo. Isso é interessante. Foi o que ele falou. Então, trocou até o goleiro, que para o São Paulo, ou para o São Paulino, é quase um atentado. Se o Zubeldia tirasse o Rafael e colocasse o Jandrei, talvez ele não pudesse ficar no banco, né? E ele colocou o Jandrei. Você falou, né? O Flamengo usou o time misto. Discordo, acho que o Flamengo poupou 2 titulares. O São Paulo usou um time misto, né? Quando você tira 6, você está jogando com um time alternativo. E eu acho que o Flamengo, depois a gente vai discutir, ele tratou o jogo o tempo todo, o Felipe Luiz, como
quase um jogo treino. Isso é uma outra situação, lançando reforços e tal. Então, a sobra do Flamengo e a pressa em colocar reforços em condição de jogo fez com que o Felipe Luiz... vou colocar... O São Paulo não tem reforço, tem escassez, e acho que o que ele fez foi o necessário para tentar passar por esse mês, né? Que é um mês com jogos a cada 3 dias por 3 competições diferentes. O antecessor, o Zubeldia, não teve essa ideia, autonomia ou autorização para fazer isso contra o Náutico. Não fez, estourou o time. E não que, como ele falou, isso não possa acontecer. O Wendel saiu estourado mesmo, mesmo tendo jogado o Enzo, a partida passada, saiu machucado no primeiro tempo. Então, como ele falou, algumas coisas ele não tem controle. Agora, ele pode ter o controle da estratégia do São Paulo daqui para frente, é o que ele tem feito. E acho que nesse novo... impressiona de fato como o São Paulo fez 5 partidas boas, bem diferente em termos de volume de jogo, como vinha fazendo até então. Fez. O Atlético é fraco, está no meio da Série B. O Atlético é fraco hoje, embora tenha bons jogadores, isso é uma outra discussão. Mas o Bragantino, quando jogou com o São Paulo em Bragança, não perdia não sei quanto tempo, não era fácil. O Corinthians está aí ganhando do Palmeiras, não é fácil. O Fluminense ganhou do Inter. Se você for falar, né? Talvez, espremendo mesmo, Copa do Brasil, brasileiro, quem tenha jogado melhor 5 partidas seguidas nesse recorte de 3 semanas é o São Paulo, em termos de volume de jogo. Entre todos, todos. Tá. Né? O Flamengo está ganhando com a bola parada, o Palmeiras está com a dificuldade de emplacar jogo, o Corinthians fez um jogo bom, vai pegando 5 jogos bons. É difícil. Cruzeiro caiu. O Cruzeiro caiu. Agora, isso não quer dizer nada para a temporada toda, até porque ele tem pouca alternativa. Não quer dizer nada, não. Não quer dizer sim, desculpa, a frase assim, não quer dizer nada para a temporada toda, até porque ele tem pouca alternativa. Não quer dizer nada, não. Não quer dizer sim, desculpa, a frase assim, não é uma garantia de sucesso na temporada. Claro que quer dizer, é mérito dele, me expressei mal. Essa jogada do segundo gol, ela mostra, é uma jogada típica, dos 2 gols que o São Paulo não fazia, que é a infiltração no fundo, cruzamento rasteiro para trás, sempre com bastante gente na área empurrando o adversário e a sobra com 2 ou 3 para finalizar. O São Paulo tem feito isso em todos os jogos com jogadores diferentes. Não é assim, o Rodriguinho faz isso, o Ferreirinha faz isso, ou o Pablo Maia faz isso. Todos estão fazendo e é um repertório diferente do que vinha acontecendo. Aí saiu o gol no final, eu acho que aí o São Paulo teve um lance no jogo que o São Paulo, ou o Atlético sentiu o segundo gol, ou o São Paulo ia da mesma forma séria, e isso também acontece, isso está mais ao controle dele. O São Paulo resolve fazer jogadas de efeito. Sim. 3, 4 jogadores ao mesmo tempo fazendo jogadas de efeito. E aí, como diria Muricy Ramalho, que trabalha no São Paulo hoje, a bola pune. E o Atlético, que tem nesse finalizador muito bom, era artilheiro da Libertadores, né? Foi contratado do Atlético Nacional Medellín, estava jogando o Zapelli, que é outro muito bom jogador, número 10, faz o gol que o coloca na eliminatória, né? A decisão agora em Curitiba. Detalhe, a primeira chance foi do Atlético, do Kardec, o velho Kardec. Detalhe, o Atlético também poupou jogadores. E eu não sei se os técnicos se falaram, mas foi isso que aconteceu, né? E aí, agora a pergunta para eles é sobre a quarta que vem. O Atlético vai com uma força máxima, tentando a vaga, ou vai repetir a estratégia, e o São Paulo vai com a força máxima, tentando a vaga, ou vai repetir a estratégia? Entre esses jogos, tem os jogos da Série A e da Série B, que hoje são prioridades para São Paulo e para o Atlético. O Atlético recebe o Paysandu e o São Paulo vai visitar o Inter. Acho que tentando entender a estratégia a partir de agora, é possível que o São Paulo tenha um time misto em Porto Alegre e misto na Arena da Baixada. E misto contra o Vitória e total em Medellín. Total, todos disponíveis em ação. Porque com suspensão, com lesão, ele não vai, eu imagino, ter a força máxima disponível até o jogo de Medellín pela Libertadores na outra terça, se da próxima semana, na outra semana. E, deste jeito, ele está conseguindo fazer com que o time jogue e vença, né?
Vou trazer aqui mais algumas informações do Internacional, né, que é o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui primeiro a tabela atualizada. O São Paulo está na 8ª colocação do campeonato, 17 jogos, 22 pontos. Já a equipe do Internacional está ali próximo do São Paulo, na 10ª colocação, só que tem um jogo a menos em relação ao São Paulo, 16 jogos e soma 21 pontos no campeonato. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Internacional. Pela Copa do Brasil, uma partida que acabou saindo derrotado, que foi o último jogo para o Fluminense dentro do Beira-Rio, e nas últimas 4 partidas venceram 3 no Campeonato Brasileiro e sofreram um empate que foi contra o Vasco lá no Beira-Rio. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Internacional. O retrospecto para o tricolor não é muito bom. O Inter venceu 3 partidas, um empate e somente uma vitória do São Paulo. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar o time para esse confronto, até porque no meio de semana tem um jogo da volta da Copa do Brasil que será lá no campo sintético do Atlético Paranaense. Vamos ver como o Crespo vai lidar com essa situação. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!